Salve, salve, massa! Saudações alvinegras. Bom, vou aproveitar um pouco de uma temática que está muito em moda e vou apresentar para vocês aqui 5 nomes sobre um tema que, como eu disse, tá bem em voga nos últimos dias. Aliás, tem estado em voga na internet já há algum tempo. São os cancelados. Eu até usei o mote da palavra cancelados para usar a expressão ou as 3 primeiras a sigla do nome do nosso clube, do Clube Atlético Mineiro, para falar um pouco sobre esses 5 cancelados aí, seja pela torcida, pela crítica, mas que envolvem o Atlético de maneira geral. São 5 jogadores que em determinada situação, em determinado momento, foram de alguma forma culpados pela torcida por alguma coisa, ou que foram alijados e que tem o seu nome um pouco esquecido ou ignorado em algum momento, em função de alguma atitude que tiveram ou de algo que aconteceu que acabou lhes impondo esse cancelamento. Eu vou fazer em ordem cronológica, não dos acontecimentos, dos fatos em si, mas em ordem cronológica em relação aos atletas que passaram pelo Atlético e acabaram sofrendo esse tipo de situação, acontecendo esse tipo de situação. E se vocês lembrarem de algum outro caso, de algum outro atleta que pode se encaixar nesse perfil que eu vou citar aqui, por favor, deixe nos comentários, ou alguma coisa que possa também fortalecer essa ideia proposta aqui no vídeo. Bom, o primeiro jogador que aconteceu algo semelhante, uma situação que fez com que ele fosse cancelado pela torcida ou pela crítica, mas que ele fosse cancelado, o primeiro que me veio à mente foi o goleiro Ortiz, que passou pelo Atlético no ano de 1976 e fez 100 jogos com a camisa do Atlético. O goleiro Ortiz, muito conhecido, inclusive, pela irreverência, pelas roupas, à época diferentes, né, do padrão atual, do padrão daquele momento. Camisas extravagantes, tinha um cabelo longo, usava tiara. Ele era muito querido pelas crianças, as crianças faziam fila para poder entrar com o Ortiz no campo. O uniforme dele também era até pela coloração, chamava muito a atenção das crianças. Então o Ortiz, ele era um goleiro muito emblemático. Além disso, ele fez 6 gols pelo Atlético, melhor dizendo, 7 gols pelo Atlético, batendo pênaltis. Um goleiro que saía jogando, já era um Everson lá na década de 70, goleiro argentino, e que à época veio para o Atlético cercado de uma mística muito grande sobre ele. Foi um pedido do técnico Barbatana à época. E o que aconteceu com o goleiro Ortiz, que coloca ele nessa lista de ditos cancelados? Em 1977, na sequência de jogos da final do Campeonato Mineiro, do ano de 77, o Atlético fez 3 jogos contra o Cruzeiro. Ele ganhou o primeiro jogo por 1-0, foi para o segundo jogo, abriu o placar com o Reinaldo, então o Atlético estava em vantagem e acabou o Cruzeiro fazendo 3 gols com um jogador uruguaio à época chamado Revétria. E o Cruzeiro fez 3 gols e o Atlético não conseguiu fazer um segundo gol. O jogo terminou 3-2 para o Cruzeiro, o que acabou forçando um terceiro jogo. Então o Revétria, o Ortiz, tomou esses 3 gols para o Cruzeiro com o atacante Revétria e em função disso já houve uma grande especulação, porque alguns começaram a levantar a ideia de que ele pudesse ter entregado os gols, por conta, né, embora o Revétria fosse uruguaio, era um jogador até que não tinha tanto apelo em relação à sua torcida, ao clube que ele defendia. E aí foi o terceiro jogo. O terceiro jogo, o Atlético abriu o placar com o Reinaldo, fazendo 1-0, e o Revétria empatou. Mais um gol do Revétria, no jogo seguinte. E aí esse jogo terminou empatado em 1-1, que forçou uma prorrogação. E na prorrogação, o time do Barro Preto fez mais 2 gols e acabou sendo campeão mineiro de 77. Acabou levando esse título e a partir de então, o goleiro Ortiz já tinha uma rejeição, na verdade não uma rejeição, mas havia levantado algumas suposições, algumas coisas em relação ao jogo, o segundo jogo, o jogo dos 3 gols do Revétria. Mas assim, eu vou até colocar na descrição aqui do vídeo o link dos gols do jogo, né, desse segundo jogo, para que vocês vejam que os 3 gols não tem assim uma participação que se possa justificar esse dito cancelamento
do Ortiz em função disso. A partir de então, na semana seguinte, após esse terceiro jogo, em que o Atlético perdeu o título, ele voltou para a Argentina e acabou ficando lá um tempo. Tem até um vídeo dele que está no blog do Camisa 12, que mostra a época ele falando que não justificava, ele não achava justo ser colocado nele a culpa pelos gols que haviam acontecido, pela perda do título. Então é interessante vocês procurarem, aqueles que não conhecem a história. Eu tenho esse vídeo no blog do Camisa 12, aqui no YouTube também tem, e aí é fácil de acessar para poder observar. Então o Ortiz, em função desse episódio com o Revétria, ele foi o primeiro dito cancelado dessa lista, e ele acabou não jogando mais pelo Atlético a partir de então. No jogo seguinte, após a decisão do Campeonato Mineiro, iniciou-se o Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo foi contra o Remo, e quem foi o goleiro foi o Sérgio Biônico. Aí, no jogo seguinte, que foi contra o Santos, o João Leite assumiu o gol, e aí a gente sabe daquela campanha histórica de 1977, o resto é história. O João Leite ficou por muitos anos sendo o goleiro do Atlético, dos mais vitoriosos da história do clube. E aí esse episódio marca a passagem, foi muito boa, inclusive, tanto do ponto de vista de marketing, quanto sobre outros aspectos do Ortiz, que era uma sensação à época, tanto para a torcida quanto para os adversários, e era um bom goleiro, inclusive. É até bom que aqueles que não conhecem a história do Ortiz possam procurar saber de outras fontes, de outras pessoas, porque de fato foi um bom goleiro e marcou época como goleiro do Atlético. Bom, o segundo jogador que eu quero citar aqui como cancelado, embora à época a gente precisa ressaltar que não existia esse termo, evidentemente, é um termo recente, mas que alguém que foi culpado de alguma forma por algo que aconteceu, e que eu não vou entrar no mérito se a pessoa foi ou não culpada por alguma coisa, mas apenas relatar o que aconteceu à época. Nesse caso, o segundo a ser citado é o zagueiro Silvestre. O Silvestre, ele é muito lembrado em função do episódio do jogo na final do Campeonato Brasileiro de 80, no Maracanã, no terceiro gol, gol do Nunes, em que o Nunes corta pro lado, corta para a linha de fundo e bate cruzado, com o João Leite já caindo, e a bola entra no cantinho. O Silvestre, ainda hoje, por alguns torcedores, ele é lembrado por esse lance, mas o Silvestre tem uma longa ficha de serviços prestados ao clube. O Silvestre começou ele é da categoria de base do Atlético, né? Foi oriundo das categorias de base, começou no Atlético em 71 e só saiu do Atlético em 81. Ele ficou 10 anos no clube, com um hiato aí entre 77 e 78, participou do time campeão mineiro invicto em 78, né, que iniciou a campanha rumo ao hexacampeonato, e ele é muito lembrado por isso. Só que tem algumas ponderações em relação a esse lance, em relação a esse jogo em especial. O Silvestre, ele era zagueiro de ofício. Nesse jogo em especial, ele entrou no segundo tempo. O Atlético já tinha empatado o jogo, o Reinaldo até viria a fazer um segundo gol posteriormente, mas o Atlético já tinha empatado o jogo. O Silvestre entrou no segundo tempo, mas entrou na lateral direita, na vaga do Orlando. Ele entrou improvisado, numa posição que não era dele, lado trocado, e entrou na vaga do Orlando como lateral direita. Embora naquele jogo, no banco, tivesse o Marcos Vinícius, que era o lateral de ofício, o lateral reserva de ofício da lateral direita. Inclusive no jogo aqui no Mineirão, o primeiro jogo, o Atlético venceu com o gol de Reinaldo, foi essa inclusive a única substituição do jogo. O lateral direito Orlando saiu e entrou o Marcos Vinícius no segundo tempo, na segunda etapa. E no Maracanã, talvez por condições de jogo, por ideia de jogo, proposta de jogo, o Procópio modificou dessa forma, e o Silvestre acabou entrando numa posição que não era dele, que ele não estava habituado a jogar, improvisado na lateral direita. E no lance do gol, inclusive, no início da jogada, ele sai da posição dele, original, para tentar cobrir o lado direito. Se vocês pegarem a imagem do gol, vocês veem o Silvestre vindo em direção ao Nunes quando a bola é lançada, para tentar cobrir uma lacuna que existiu ali naquele momento. No primeiro momento, o Nunes, após ele receber, ele tenta lançar a bola para a área, o Silvestre consegue fazer a interceptação, aí ele corta para dentro, que era o lado, se a gente for pegar historicamente, era um lado que o Nunes, ou uma jogada que o Nunes basicamente nem fazia, mas ele acabou cortando para dentro e bate cruzado, e o João Leite
não consegue fazer a defesa, e o Silvestre foi lembrado durante muito tempo por isso. Durante muito tempo eu mesmo, mesmo criança, ouvia falar do lance, mesmo sem ter visto, e sempre falavam do Silvestre como sendo o causador e o principal agente daquela situação. O terceiro citado aqui, o terceiro que eu quero citar, e aí por ordem cronológica, é o Toninho Cerezo. E aí eu vou fazer assim de novo um escalonamento cronológico aqui, para que vocês entendam por que ele estaria nessa lista. O Cerezo é oriundo da base do Atlético, um dos maiores meio-campistas que o Atlético já produziu, inclusive. O Cerezo ele é lembrado desse ponto de vista, desse aspecto de dito cancelamento, por conta do gol do pênalti perdido em 77 por alguns, na final contra o São Paulo, em que ele, junto com os outros dois, perderam o pênalti, né, o Jorginho Paulista e o Márcio Paulada, salvo engano. E o Cerezo é lembrado por essa perda do pênalti em 77. Ele também é lembrado digamos que por um imbróglio que antecedeu a decisão contra o Flamengo na Libertadores em 81. Existiu um imbróglio contratual entre o Cerezo e o Atlético, e ele jogou, mas por força de justiça, por questão legal, o Atlético conseguiu fazer com que ele jogasse. Então alguns lembram disso, outros nem sabem da existência desse episódio. Mas o que pega mesmo é, depois do Cerezo ter feito a sua carreira na Europa e ter voltado ao Brasil, ele ter ido primeiro jogar no São Paulo. Ali muitos atleticanos já ficaram com o pé atrás em relação a a relação com o Cerezo e a relação de tudo que ele havia feito antes. Ele havia dito, inclusive, que jogaria no Atlético até de graça, antes de rumar para a Europa. Depois, o que para muita gente foi a pá de cal, ou o processo, o processo final do dito cancelamento do Cerezo, que foi quando ele foi jogar no Cruzeiro. Embora paire aí sobre esse aspecto uma seara meio duvidosa, de que pode ser, tá? Vou colocar de uma forma conjecturando aqui. Alguns dizem que o Atlético procurou ele acertou com o Atlético, mas depois algumas pessoas que estavam no Atlético à época menosprezaram, fizeram um pouco caso, e ele acabou acertando com o Cruzeiro. Outros dizem que de fato ele conversou uma coisa com o Atlético, apalavrou, e à tarde ele fechou com o Cruzeiro, que não teve nada disso de ele ser diminuído ou não. Mas enfim, independente de ser a versão, a primeira ou a segunda versão, o que acontece é que de fato ele jogou no Cruzeiro, acabou inclusive fazendo um gol que evitou que o clube do Barro Preto fosse rebaixado à primeira divisão no ano de 1994. Ele acabou voltando ao Atlético em 96, participou do segundo semestre do Atlético em 96, ele não foi campeão mineiro, que é um erro que muita gente comete, achando que o Atlético foi campeão mineiro em 96, mas o Cerezo não estava naquela equipe ainda, ele participou da segunda etapa e acabou jogando também, foi campeão em 97 da Copa Centenário. Mas ainda assim, mesmo tendo terminado a carreira dele no Atlético, e até foi treinador do Atlético em 99, uma passagem muito ruim, diga-se de passagem, ele ainda assim ele é malquisto e mal lembrado por muitas pessoas. De novo, não vou entrar no mérito se é certo ou errado o seu cancelamento, se é necessário ainda hoje levar isso em termos, mas o que se deu foi isso. Esses foram os motivos pelos quais muitos atleticanos veem o Cerezo como persona não grata, entre outras coisas que aconteceu pós esse episódio, pós a sua passagem pelo ex-rival no ano de 1994. O próximo, pela ordem cronológica, também tem relação direta exatamente com essa passagem, com essa troca de clube, mas não necessariamente só apenas por isso, que é o Guilherme, o centroavante que marcou época chegando no Atlético em 1999, fez bons anos, 99, 2000, 2001, acabou saindo em 2002, foi jogar no Corinthians e retornou em 2003, terminando a sua passagem dele pelo Atlético, a sua trajetória pelo Atlético. E aí em 2004, o Guilherme foi jogar no Cruzeiro. O que assim causa esse dito cancelamento em específico, até porque a passagem dele foi muito curta e muito ruim pelo clube da Enseada das Garças, mas não foi exatamente esse o motivo, essa a causa. O que causou mesmo definitivamente, né, não só a ida dele para este clube, mas
o fato dele ter comemorado da forma como ele comemorou um dos gols naquele fatídico e grande clássico que marca lá um belo jogo do Tucho, o jogo do 5-3 no ano de 2004, em que o Atlético venceu o ex-rival. E ele, numa das comemorações, ele não só fez o gesto habitual dele, de silêncio, que ele se voltou para a torcida do Atlético especificamente, mas ele também ter levantado, tirado a camisa e ter mostrado de frente para a principal torcida organizada do Atlético uma camisa da torcida rival, da torcida oposta, da torcida organizada do clube rival. E ali o Guilherme, para muitos atleticanos, muitos torcedores mesmo, ele perdeu um pouco do carisma, não só por ter jogado nesse clube, mas pelo gesto em si, pela comemoração e pela forma como, para alguns, ele foi extremamente desrespeitoso, não só com a sua história no Atlético, mas também para com a torcida, porque ali ele não estava fazendo um gesto apenas por uma torcida específica, ele estava fazendo para o Mineirão todo, para todo o estádio, que representaria toda a torcida. Então o Guilherme entra ali como quarto cancelado pela torcida em função desse gesto no ano de 2004. E o último dessa lista, quinto e último, é um negócio paradoxal, até fiquei pensando se eu colocaria ele ou não, mas esse é a unanimidade. Dos 4 citados anteriormente, uns vão concordar, outros não, uns vão achar que está certo, outros vão achar que não há motivos para tanto, mas esse último é unanimidade. Eu não consigo achar nenhum atleticano ainda que diga que esse não vai merecer estar nessa lista, que é o Fred. O Fred tem a sua história, a sua trajetória iniciando pelo América, depois a sua passagem pelo clube lá da Lagoa, do outro lado da Lagoa, depois a passagem pela Europa, pelo Lyon, trajetória muito vitoriosa no Fluminense, acabou vindo jogar no Atlético. Em princípio, com muita desconfiança por alguns e com muita festa por outros, sobretudo em termos de provocação ao outro clube por conta de todo o histórico. Ele se dizia torcedor do outro clube e acabou vindo jogar no Atlético, iniciou bem a sua trajetória, fazendo gol na estreia, inclusive, gol contra o ex-rival no Independência, mas ao longo da sua trajetória, infelizmente por uma série de motivos, ele acabou deteriorando um pouco essa relação com a torcida. E aí isso ficou pior sobre 2 aspectos, né? Primeiro, porque ele foi imediatamente de volta para o outro clube, para o ex-rival, imediatamente, embora, e aí esse também é o segundo motivo, e eu acho que inclusive o maior, porque o fato dele ir para aquele outro clube, em termos, não teve maiores consequências. Aliás, teve para eles, né? Que foi ótimo porque ele estava presente no rebaixamento. Mas aí entra um aspecto que pesa mais, que é o fato de que havia uma multa, ele sabia disso, era uma multa que ele assinou com o Atlético e não o outro clube, e ele nunca arcou com isso, e isso está aí rolando na justiça até hoje, e está se prolongando, e essa celeuma parece que não vai terminar tão cedo por hora, sobretudo por conta da justiça no Brasil e pelo mau caratismo, pela picaretagem desse jogador que não teve palavra, não tem palavra. Mas, em função disso, o Fred certamente é uma unanimidade, talvez o que mais fácil vai conseguir unir as pessoas nessa lista em termos de concordar que ele mereceu ser cancelado, muito bem cancelado, e ainda merece, enquanto não pagar a dívida, né? Enquanto ele não pagar a dívida, tanto ele quanto o clube dele atual, que ele paga a dívida dele com o Atlético e que o clube dele paga a dívida com o futebol brasileiro rumando da Série C. Então essa foi a lista dos cancelados alvinegros, seja pela torcida, pela crítica, por algum fato, episódio, como eu disse, não entrar no mérito de quem estava correto ou não, se foi merecido ou se não foi. Caso você tenha a lembrança de algum outro jogador ou de um outro episódio, ou mesmo entre esses que eu citei, se você tem alguma coisa que possa atenuar ou abrandar ou até mesmo aumentar a punição para o cancelado entre os citados, por favor, deixe nos comentários. Obrigado e até a próxima. Saudações alvinegras.